Boa noite. Pediram-me para falar sobre culpa. Deixa eu ver se eu mexo os botões e sintonizo. Eu conheci o Espiritismo de uma maneira interessante. Eu era pirralho, uns 9 anos de idade. E a gente brincava, 9 para 10 anos. Aquela brincadeira de circular, parava para todas as páginas de algum livro, de alguma revista. E era eu e minha irmã brincando. Eu encontrei esse livro na frente de minha casa, já meio velhinho. E aí, livro perfeito. Põemos para brincar. Não era nenhum dos livros da casa, estava ali jogado. E ali foi quando eu vi pela primeira vez e li alguma coisa. E uma coisa que para mim foi fantástica é que eu li, aquilo ficou guardado depois de um tempo em casa, e depois eu voltei a ler de novo. E uma coisa que me chamava a atenção ao conhecer o Espiritismo era de que eu vinha de uma tradição católica, e como todo católico baiano, né? É católico, mas também vai ver ali a Umbanda, ver ali o Candomblé, ver ali alguma outra coisa. Esse pleomorfismo nosso, e minha família eram afrodescendentes, né? E o pessoal dizia que tinha o pé na senzala, não era todo na senzala, todo. E aí era uma coisa interessante, porque quando eu conheci o Espiritismo, não dessa forma agora, aos 9 anos, mas depois, aos 35 anos. Porque antes disso eu achava que religião era muita história, muita conversa e pouco fato. Eram mais interesses financeiros, interesses de poder do que qualquer outra coisa. E isso era marcante. E a melhor forma de você conseguir, certo, negociar com o outro, é você fazer com que ele queira comprar algo na sua mão. Então, fazer que ele tenha o interesse de lhe comprar. E agora passa na televisão um desenhozinho que quem tem filho vai conhecer, é o Mundo de Mia. E o Mundo de Mia tem um personagem que é uma serpente, os cabelos dele são serpentes também, e ele é um comerciante. E ele é aquele que enrola, né? Ele valoriza a lasca do dedo para querer vender. E aí, veja só, há muitos anos atrás, nos contaram uma lenda de que nós tínhamos o paraíso e perdemos. Nós tínhamos o paraíso era nosso, e nós perdemos. Pronto, foi a fórmula mágica. Porque a partir daí, no momento que disseram que nós perdemos, e nós compramos a ideia de que perdemos, o que foi que a gente quis fazer? Comprar de volta. Quem disse que nós perdemos é porque usou a astuta ideia de poder ter o que nos vender. E aí então começa a nossa história. Porque para que você ainda tenha mais empenho e arrobo em querer comprar de volta, a gente vai dizer que você perdeu. Mas não perdeu porque não conseguia, não. Você perdeu porque você é culpado. Então, a culpa está no ponto superior de tudo isso. E veja só, nós estamos aqui pela culpa. Porque para eu nascer, teve que papai e mamãe rolar aquilo que Adão e Eva descobriu que era bom e disseram que não rolasse mais. Então, veja só, colocam em um movimento que é básico para a perpetuação da espécie, certo? Então está presente em todo mundo, a culpa. E a culpa pelo quê? De ter perdido o paraíso. Ou seja, para viver estaremos a nos perpetuar, e não só para nos perpetuar, porque no caso do homem o sexo serve como elemento de prazer, estaremos sempre nos sentindo obrigados a pagar por uma culpa para conquistar um lugar que não merecemos. Por quê? Porque continuamos a pecar. Então, essa foi a fórmula mágica de nos transformar em devedores eternos. Aonde nós não conseguimos mudar isso. E eu coloquei aí essa imagenzinha, é um aviso, esse ano nós estávamos comemorando os 150 anos do lançamento do livro Evangelho segundo o Espiritismo, foi tema da Semana Espírita. E para essa Semana Espírita escrevemos uma peça teatral chamada Um Olhar Além do Véu. E o Evangelho segundo o Espiritismo
De fato, ele de fato é o olhar além do véu. Porque, veja, o evangelho existia. Quando ele coloca segundo o Espiritismo, significa o mesmo evangelho, sob um novo olhar. Então, era um olhar além do véu. Tirava o véu da vida, enquanto era esse movimento de culpa, que era crime, culpa e castigo. Para lançar um novo olhar, que é o olhar libertador que o Espiritismo traz. Um olhar que, se nós conseguirmos sentir um pouco dentro de nós, encarnados e desencarnados, sairemos daqui mais leves. Literalmente, um olhar além do véu é buscando olhar para a vida com algo fantástico que o Espiritismo traz. E o que é esse elemento fantástico? É uma das coisas que às vezes nós não sabemos e não queremos nos apropriar. O Cristo, quando veio, ele tinha uma frase que ele dizia: eu não vim destruir as leis. A lei que ele não poderia destruir era a lei básica, o livre-arbítrio. Porque ele não podia lhe transformar no que você quisesse, só porque você queria. Tanto que a mãe vai a ele com os 2 filhos: mestre, eu quero que cada um sente a sua direita e a sua esquerda. E ele diz: mãe, você sabe se ele tem condições de sentar aqui? Porque ela estava vendo o sentar à direita e à esquerda pelas glórias que ia receber. E o que o mestre pergunta é: ele tem condições de lidar com a responsabilidade que é que está à minha esquerda e à minha direita? Mas para a gente poder contextualizar isso, eu vi uma passagem fantástica de aquela menina que parece um violão, como é o nome dela? Juliana Paz. Muitas mulheres querem ser como eu sou, ter o que eu tenho, que é igual a mãe que pediu que os 2 filhos ficassem junto do Cristo, né? Agora, quantas querem pagar o preço que eu pago? Porque para ela conseguir estar assim, ela não pode comer aquele docinho a mais, aquela feijoadinha, certo? Passar mais tempo fazendo outras coisas do que fazendo exercício, porque o corpo, a estética dela, faz parte do trabalho, da profissão dela, para que ela esteja ali tendo acesso àquilo que ela está tendo. Então, fantástico. É o mesmo que o mestre diz. Você quer, e você quer fazer o suficiente para isso? Não. A gente quer aquela pílula mágica, que a gente coma feijoada, coma cozido, sarapatel, dobradinha, certo? Ou para os que não gostam, um bom filé de peixe ao forno, com um arroz à grega, mas que você coma e não engorde. Que bote uns fiozinhos na barriga, liga na tomada e dá aquele choquezinho, você fica assim, não precisa fazer exercício. Ou seja, nós queremos algo que apareça por encanto, por magia, que revela mais o quê? Revela, não é algo tenebroso, não. Revela a nossa inocência. Revela a nossa inocência. E aí essa história dessa inocência, porque a nossa inocência é sinônimo da nossa esperteza, é a história do baiano que vai para o Rio, chega lá, ele precisava apresentar para concorrer uma vaga um documento de qualificação. E ele foi para o Rio porque lá ele conseguiria fazer o curso. E aí quando ele chega lá para fazer o curso, o cara disse: olha, eu lhe consigo o diploma. E você já sai com o diploma na mão. Aí ele vai lá, paga pelo diploma e sai com o diploma na mão. E na hora que chega lá para fazer a seleção, a prova era prática. E aí? Certo? Porque veja só, é muita inocência. Não, mas você diz é sabedoria. Não, sabedoria não. Isso é inocência mesmo. É achar que as coisas vão cair do céu. Que você compra um papel e aquilo está garantido. E a diferença não é essa. Tudo que nós temos é conquistado. E tudo conquistado vem do trabalho. E não da esperteza, que é aquela história do Gerson. Vamos levar vantagem em tudo. E quando eu estou descrevendo isso é porque, veja só, a culpa, ela, indo além do que a gente tem aí, será que o bicho está funcionando? Não, ele hoje, de vez em quando, ele não quer seguir o meu
Não seja por isso, é algum encosto. Está no quê? Aí, pronto. A culpa. Tirando aquela imagem linda do evangelho ali junto, que quando eu falei da lei do Cristo, que era a lei do livre-arbítrio, porque qual é o problema da lei do livre-arbítrio? Eu me torno responsável por tudo que eu faço. Mas veja como é difícil. Porque nós queremos justamente que tenha alguém responsável pelo que a gente está fazendo. Ou seja, aí, eu vim aqui, mas foi porque Margarida me mandou vir. Se acontecer alguma coisa errada, Margarida é que lhe mandou fazer. Então é fácil. O outro é o responsável. E é fantástico essa história, porque a gente gosta de jogar a culpa no outro. Burro velho, 49 anos. Ah, eu sou um tanto quanto introspectivo, porque os meus pais me davam porrada de palmada. Minha mãe me espancava de vez em quando eu lá fazia minhas peraltices daquelas absurdas para ela. Espera aí, 49 anos? Será que eu não posso hoje me tornar pai e mãe de mim mesmo? Mas é fácil jogar a culpa neles, em vez de assumir para mim mesmo. Aquilo ocorreu com aquele Fernando que tinha 14, 7, 8 anos. Hoje tem 49. Hoje tem 49. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem alguns espíritos amarrados a vocês. E dizendo que estão amarrados a vocês. Porque vocês fizeram algo com eles lá atrás. Eles estão amarrados a vocês, não é porque vocês fizeram algo lá atrás, não. É porque ele hoje não consegue assumir uma coisa simples. Que a vida continua. Porque para ele estar aí, a vida tem que continuar. E se a vida continua, ele pode sair desta névoa e entender que se continua, há algo por se construir. Se continua a vida dele, continua a dos outros que viviam com ele. Então, em vez de estar ali culpando pelo lugar onde ele está, ele levantar a cabeça e dizer, se aqui estou, eu posso fazer diferente. É mais fácil lhe culpar e continuar aí do lado, vinculado a você. Agora, esse elemento da culpa pode ser transformado em um movimento diferente de libertação. Porque eu acho algumas coisas engraçadas quando as pessoas falam, porque parece que vai ser mágico. Não vai ser mágico, não. Para superar as nossas limitações, não há uma pílula mágica. Não há um orador que vai chegar aqui e fazer um milagre. Porque aí, vamos entender o seguinte, já que aqui não tem ninguém inocente. Tem um homem que caminhou sobre a terra e ele era fantástico. Ele não conseguiu consertar os 12 que vivia com ele. Não conseguiu. Quando foi para o Calvário, neguinho fez o quê? Vazou. Foi embora. O que disse que dava vida por ele, negou ele 3 vezes. Ele andou com os caras. Os caras estavam ali junto. A palavra dele era mais do que palavra. Mas por que é que não mudou? É porque aquilo que ele disse, eu não vim destruir a lei. Porque cada um transforma a si mesmo, a si próprio. E o auxílio que eu posso dar na transformação do outro é o exemplo da minha transformação. E é isso que ele faz. Mesmo sabendo que faríamos com ele o que fizemos, ele diz, lógico que não para o Pai, mas para cada um de nós, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele nos impõe culpa? Não. Ele nos coloca no nosso lugar, cambada de ignorante, que não sabe o que está fazendo, porque se soubesse, assim não o fazia. E o cambada de ignorante não é no sentido pejorativo de nos diminuir, mas no sentido iluminativo, de nos perceber aonde estamos. E além de nos perceber onde estamos, é perceber até onde nós podemos chegar. Porque veja o que é que ele diz, que todos poderiam fazer milagres maiores do que o que ele fez. Basta que tivesse fé. Em quem? Em si próprio. E buscasse em si as forças necessárias para levantar e seguir. Porque ele disse ao paralítico, levanta, pega a tua cama e vai. Ele disse à adúltera, vá e não peques mais. Então, esse aspecto,
ele começa a ser percebido no que eu disse que foi um presente ao conhecer o Espiritismo, é que, veja só, a nossa vida, ela é muito curta. O nosso amigo Chico disse que, na frente, mais velhinho como ele estava, né? Chegaram lá para ele, porque ele tinha uma mediúnica no horário certinho, como a nossa aqui. E aí, Chico, você vai? Ele disse, eu vou. Não sei se meu corpo vai. Ele se via enquanto espírito. Porque essa é que é a essência. Não é para que vocês aqui se tornem espíritas. Porque o espírita, como católico, protestante, é mais um religioso. Mas se percebam espírito, que é esse ser imortal. Já viveu outras vidas, está vivendo uma agora e vai viver outra mais adiante. Então que a gente possa perceber que vamos deixar esse corpo aqui, devolvê-lo à terra, querendo ou não. Ou por um câncer que vai lhe avassalar precocemente, ou por um acidente, ou pela velhice mais tardiamente. Mas quer de um lado, quer de outro, quando a hora está chegando, a gente sempre acha que viveu pouco. E aí fica cada vez querendo ir mais. O idoso nem tanto, porque começa a se perceber tão limitado e vai perdendo também às vezes, por vezes, né, a lembrança, a consciência do que está fazendo, e aí vai se desconectando desses elementos. Mas a ideia é que a gente tem que olhar a vida como vida além da vida. E o que é que muda? É que o que eu estou construindo não é para que esse corpo desfrute, é para que eu, espírito, me aprimore. E aí então eu possa perceber que a vida além da vida é uma proposta de despertar esse sentimento de que é espírito. E quando a gente desperta o sentimento de que é espírito, acende uma luz dentro de todos nós. E aí nós vamos poder ver uma coisa. Que luz é essa? Essa é a luz que diz que Fernando, bem provavelmente, já matou, já esfolou, já se vendeu como prostituta, como prostituto, já foi capaz de fazer N coisas. Porque o Fernando, o seu chamado Fernando, esse espírito imortal, que eu estou usando esse nome, porque é com o qual eu me afinizo agora, eu vou entender que tudo que está descrito do humano está em mim. Eu tenho em mim inscrito a história de evolução dessa humanidade. Então, a partir daí, eu vou olhar o outro de uma outra forma. Porque se hoje eu sou melhor, amanhã ele também o será. Então, em vez de imputar culpa, buscar laborar pelo assumir a responsabilidade. Que foi o exemplo do que o Cristo disse e fez durante a jornada dos 3 anos dele. Nós temos, às vezes, uma jornada de 80 anos e não fazemos isso. Ele se fez exemplo. E é isso que a gente precisa. Porque a desobsessão, enquanto chegar e imaginá-la como a exorcização, sai capeta, ou seja, sai daqui, vai para outro canto que eu não lhe quero mais. Sai um inquilino, a casa fica vazia, o que é que acontece? Entra outro. Pode demorar um pouquinho vazia, lógico, porque às vezes depende, demora um pouquinho para o outro ver, mas daqui a pouco o outro estará no lugar. Agora, se você transforma a sua vida em exemplo, o que é que acontece? A casa fica vazia? Não, porque ela se enche daquilo que você está colocando. Porque o outro que achou vazio, o vazio é a falta do elemento edificante. E como é que é isso? É que simplesmente o nosso mestre lhe disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que aí o nosso contato com Cristo, aonde está? Aqui dentro, lá dentro do salão, na igreja, no templo, não. Onde é que a gente encontra Jesus? Como é que vocês acham? A gente encontra Jesus aonde? Não só aqui, mas aí. Porque ele disse, quando você faz a esses pequeninos, é a mim que você faz. Quando você deixou de ajudar aqueles que necessitavam, era a mim que você abandonou. Então ele diz que o templo está no coração do homem. Então quando coloca esse, vinde a mim, que eu vos aliviarei, temos que enxergar aonde é esse
Jesus que a gente está buscando, aonde é que está. Para que a gente consiga, então, se lembra que eu disse, na imagem, anterior, que a gente fica fragilizado, é o que a culpa faz. Não é um rosto, mas não está cheio de buracos. Cada um aqui não, porque não tem gente assim, né? Escondendo, para que ninguém perceba as nuances das suas culpas. Das coisas que fez e não quer que ninguém saiba. Que pensa e não quer que ninguém descubra. Da parte sombria que a gente quer esconder. E aí, é justamente em cima desse ser fragilizado que se permite ser, então, enclausurado por alguém que está de fora e utiliza da sua fragilidade para lhe manter distante, enclausurado em si mesmo, num processo autodestrutivo. Porque é igual à história daquela secretária, aonde você era o chefe imediato dela e você estava fazendo faculdade. E aí você imprimia os arquivozinhos todo dia e levava para casa. Um dia você está saindo, vê ela pegar daquele maçozinho de 500 folhas, ela pegar metade e botar dentro da bolsa. E aí você chama ela de isso é um absurdo. Você está roubando a empresa. Aí ela chega para você e diz assim, e você está fazendo diferente? Você diz, eu não. Nunca fiz isso. Você abriu o maço e levou metade. Ou todo dia o senhor não leva 10, 20, 30, cada coisinha que o senhor imprime? Ele aí disse, de fato, estou fazendo a mesma coisa. E aí, o que é que ela passa a fazer? No dia seguinte, ela já não leva meio, ela leva um pacote inteiro. Porque agora, ele está refém de quem? Dela. Se ele denunciar ela, ela vai denunciar quem? Ele. Aí até que ele para de, mas espera aí. Vai ao superior e diz assim, olha, eu estava incidindo em um erro ao qual eu não tinha me percebido, imprimindo coisas pessoais com material da empresa. E isso é incorreto. O que eu fiz ficou. Se precisar, eu devolvo. Ou, a partir de agora, não faço mais. E aí, avisou o chefe, chegou para a subordinada e fez, olha, você não pode sair com mais nada daqui. Ah, eu vou falar a ele. Ele disse, não precisa, eu já falei. Então, é quando nós somos capazes de assumir a sombra que existe dentro de nós, que nós nos livramos dessa culpa que permite ao outro fazer com a gente o que bem quer. Então, romper a culpa é assumir o que você tem de belo e de sombrio. É ser você. Porque enquanto você só quer assumir aquilo que brilha aos olhos dos outros, você será exatamente essa imagem. Toda esburacada. Bonito para alguém ver, mas longe de ser você. E aí você está sendo aquele marionete na mão dos outros. Você serve muito bem para ser aquele funcionário padrão, até você alcançar 49 anos e chegar a um de 25, com mestrado, com MBA, e nego me pegar e ó, porque em nossa terra, velho não vale nada. Então, mas o outro tem mais disposição. Mas velho, eu estou aqui há 30 anos, desde os 20, dedicando minha vida a esta empresa. Não, mas é questão mercadológica. O outro é mais competente do que você. Dane-se. Então, a história é que a gente precisa estruturar esse ser melhor. Mas esse elemento que eu estou trazendo, que nos confere o aspecto da culpa, não é externo, não. Ele surge de uma briga de nós conosco mesmo. E lógico, eu comecei falando que o Evangelho era uma coisa fantástica, que foi o livro que eu achei, que eu fiquei com ele, riscando as palavras para, e ele era um olhar além do véu, como o título que nós achamos de dar à peça. Veja só, como esse embate pode ganhar uma tonalidade diferente, se nós aprendermos a fazer uma coisa básica. Na escola agora, eu tenho uma filha de 6 e uma de 8. A ideia não é ela ler mecanicamente, ela interpretar o texto.
interpretar o texto significa não apenas entendê-lo no seu conteúdo enquanto elemento ali fechado, mas sim contextualizá-lo naquilo que você está vivendo. E veja só, o mestre nos dá uma resposta fantástica para tudo isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Aonde o meu jugo é leve e o meu fardo é... O meu jugo, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ou seja, meu jugo é suave e meu fardo é leve. É isso que é necessário. Porque como nós damos um peso demasiado ao nosso aspecto sombrio, a gente vive sob o peso de uma espada que é maior do que o que parece. Como eu tentei simbolizar do chefe e de sua subordinada, que quando ele foi lá e falou, as coisas se resolveram. Ah, mas o outro botou ele para fora. Ele saiu e foi batalhar a outro lugar. Passou um aperto durante um tempo, mas arranjou outro emprego. Só que agora ele estava leve e suave. E às vezes a gente não quer pagar o preço do esforço necessário para readquirir a nossa integridade. E quando ele fala isso, é algo fantástico, porque para que nós possamos, então, entender que a dissolução dessa disputa é que vai dar integralidade ao ser, nós precisamos encarar 3 imagens. Uma é a imagem idealizada que você faz de você. Você contra você mesmo. Certo? O outro, a imagem idealizada que é a família. Aquela imagem que você constrói como imagem familiar, para os familiares. Que você quer manter aquilo ali. E o outro, a imagem social, aonde todos são imagens extremamente distantes daquilo que você é. Para a gente entender o que é aquele elemento de imagem idealizada, a criatura bebe como a caipora. No dia que ele diz e entende, sou alcoólatra, resolve-se o problema. Mas o que é ser alcoólatra? Ele está há 30 anos sem beber. E ele continua dizendo, eu sou alcoólatra. Por quê? No dia que ele tomar o primeiro gole, vai o resto da garrafa, e a sarjeta que ele ainda não esqueceu, só esqueceu aqueles que oferecem a ele mais um gole, ele voltará para ela. Então, reconhecer o que é algo que lhe faz saber aonde você bota, que é algo, bota a mão, que é o que minha bisavó dizia, bote o chapéu aonde o braço alcança. E aí vamos entender que essa imagem social é a mesma coisa. Como é que está na festa e não está bebericando como os outros estão? Não tem problema, é só uma cervejinha. Para ele que é alcoólatra, é só uma cervejinha? Não. É o início de um novo desastre. Então, é preciso aprender a perceber aonde corresponder à imagem social é se autodestruir. É preciso entender a imagem familiar, aonde às vezes, literalmente, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque eu tenho que ser aquela mãe perfeita. Só que é o seguinte, não estou dizendo que não cuide, não, mas lembre-se o seguinte, os filhos crescerão e sairão de casa. E aí vai ficar um oco, que o pessoal em psicologia chama de síndrome do ninho vazio. É que, lógico, viva construindo os alicerces para seus filhos, mas construindo os alicerces para você enquanto pessoa. Você não existe só porque existem seus filhos. Você existe enquanto pessoa. Porque eles estão, no momento que eles forem ganhando asas para seguir a vida dele, não será você a amputá-las. Porque você não vai estar se sentindo vazia e sozinha, porque você construiu, em paralelo ao auxílio educador para eles, também a sua vida, também o seu espaço, também o seu lugar. E aí a gente vai aprender a lidar então o quê? Com os desejos, porque não adianta negar. Ele vai dizer, olhe, uma branquinha me deixa louco. Porque se ele disser, não, isso aí, não. Ele não vai conseguir, frente à branquinha, ter o cuidado que precisa ter. Então, a gente saber respeitar
a força dos desejos dentro de cada um de nós. Percebermos os instintos, porque algumas coisas serão instintivas mesmo. Aquilo que vem de dentro, quando você menos pensa, já aconteceu. E aí, fazer igual ao que o chefe fez, certo? Assumir a responsabilidade de dizer, fiz. Vou me esforçar para não fazer de novo, mas fiz. Em vez de se tornar marionete nas mãos de alguém. Nas mãos de alguém. E as emoções. Por quê? Porque não adianta dizer que não, porque ela também é Cláudia ali de dentro. Então, quando você passa a perceber isso, você passa a perceber seu nível de fragilidade e de força. Porque alguns acham que ser forte é estar sempre de pé. E durante a tempestade, a relva mostra que ser forte é aprender a ser flexível. Dobrar-se, contornar e ir adiante. E aí então nós vamos conseguir entender que superar a culpa é ter a capacidade de admitir equívocos e falhas na personalidade. Entenda-se falhas, o que eu chamei de ignorância. Falha é o curso feito até cada vez você ir conseguindo o que nós chamaríamos do elemento interno para você mesmo de personalidade ótima. Você vai elaborando, e ela não é fixa, conseguir e pronto. Não, o conseguir é saber que ela está continuamente se construindo e se transformando e se modificando. Porque cada vez que o contexto muda, ela muda também. E aí então, vamos entender que isso não ocorre por graça divina, mas sim por sacrifícios pessoais para transformações e mudanças. Esteja disposto a pagar por isso. A pagar o quê, Fernando? Outra lembrança de uma mensagem bíblica. Sabe o que você vai pagar? É fantástico a gente ver doações. Fantástico, fantástico. Quanto mais você tem, aí você doa do que sobra. Eu estou aqui pedindo para que você doe a si mesmo. Encarnados e desencarnados. Mas não é essa a doação que eu quero. Eu estou pedindo para que você seja caridoso consigo mesmo, mas não é essa a caridade, que é a caridade mais fácil, de dar o pão, de dar a sopa, do que de dar a compreensão, a tolerância, a perseverança, a autodeterminação. E ela é muito simples. Enquanto vocês quiserem doar para si mesmo, em prol dessas transformações e mudanças, aquilo que os abastardos dão, sabe onde é que vocês irão? Continuar aonde estão. Todos nós. Porque a proposta do Cristo no Evangelho é que você faça a doação que foi simbolizada no óbolo da viúva. Ela tirou, não o que sobrava, era o que lhe era primordial e doou. É isso que a vida lhe pede. Doe o que lhe é primordial para a transformação de sua vida. Ah, mas eu quero, mas eu não vou sair aqui dessa casa, porque aqui eu tenho conforto. Eu não vou enfrentar o que é e disputar um novo emprego, afinal, e se eu não conseguir? Eu não vou passar pela dificuldade de estar com fome. Sou obeso, colesterol está lá em cima, eu estou para infartar, mas eu quero emagrecer sem sentir fome. Eu quero emagrecer sem fazer esforço. Não. Doe a si o óbolo da viúva, que dar-se por inteiro para a transformação que se faz necessária. E aí então, em vez de você se ver como um elemento sombrio que tem que se esconder, você passa a ser aquele que sou alcoólatra velho há 30 anos, não posso encostar num copo de cachaça. E aí o cara diz, parabéns por você ter capacidade de chegar em cima, dizer, falar, assumir, e por assumir, não repetir o erro que outros continuam repetindo. Então, essas mãos dadas não é mudar de maneira mágica, é transformar o que era trevas em luz. Porque nós não somos aquele corpo, aquele rosto esburacado. Nós somos isso. Conciliamos dia e noite, luz e escuridão. Nós somos tudo isso.
E isso vai ganhando um upgrade a partir do momento que vamos vivendo, buscando aprender, buscando cada vez mais compreender qual é o nosso processo. E eu gostaria, mais uma vez, de pedir, e quem está pedindo, quando eu estou dizendo eu, não estou me colocando como Fernanda não, porque acho que Fernanda está sentado ali. Eu estou colocando essa persona, né, essa personagem do orador. De que a gente não vai entrar naquela sala. Primeiro, se você ainda não aprendeu, aprenda. Primeiro, a ver espírito. E a prática é simples para a gente fazer isso. Acorda de manhã cedo, vai de frente para o espelho, olha e diz, um espírito, esse é você. Olhe para esse espírito e dê a ele mais uma chance de fazer diferente. Olhe para ele sinceramente, porque você o conhece, e dê a ele mais uma chance. E se aparecer alguém ao seu lado, mas já aí, não a imagem que se reflete no espelho, mas como aquela ideia que lhe vem nos ouvidos, ou alguém que se torne visível, porque você é médium, e diga, vai quebrar a cara, daí não sai nada. Você lembre de Pedro e Jesus. Ó mestre, quantas vezes eu devo perdoar? O que é que Jesus diz? 70 vezes? 7 vezes. Você vai responder para quem sussurrar ao seu lado ou dentro de você. Está vendo esse cara no espelho? Está vendo ele? Eu acredito nele. E continuarei acordando e dizendo para ele que acredito nele 70 vezes, 7 vezes. Porque assim ele ganhará a energia que ele precisa para mudar. E não vai ganhar porque eu estou dando. Vai ganhar porque vai descobrir que essa energia está dentro dele. E se reflete em mim, quando sou capaz de olhar para ele e dizer, você é capaz. E essa energia faça com que você possa mudar o seu padrão vibratório. Mudando o seu padrão vibratório, quem está junto de você vai aprender que assim também pode fazer. Porque se você pode, por que ele não pode? E ele vai aprender. E aprendendo a fazer, imagine, se ele é capaz de despertar, ele vai perder tempo ficando junto de você? Não vai. Eu tenho alguns que ainda perdem tempo estando junto de mim, eu digo, deixa a mula aqui andar, e vá caminhar no seu caminho, na sua jornada. Então, a primeira coisa é esse elemento. E a outra coisa que é necessário, é nós olharmos naquele mesmo espelho, e dizer o seguinte, não tenho como pedir desculpa por tudo que fiz, porque só me lembro do que fiz nesta encarnação. O que fiz nas demais, não tem como me desculpar. Mas sou sincero em dizer que hoje, pautado no aspecto da responsabilidade quanto a mim mesmo e a vida que eu construo, eu não faria muitas coisas que provavelmente eu já fiz antes. Então, como eu sei que eu posso começar agora e fazer um novo fim, você que está ao meu lado também pode. Tenha certeza que muitas pessoas que lhe amam esperam que você desperte para continuar o caminho deste lado que você está, que é a dimensão espiritual, e reconstruir, a partir de agora, um novo fim para você junto com elas. Deixa-me aqui, porque essa jornada no corpo ainda é minha, e com ela eu aprenderei o que é necessário, e se sinta aliviado, porque mesmo que você ache que tenha feito alguma coisa que foi prejudicial a mim, não foi, porque a mim, Deus, só deixa vir o que é necessário para o meu aprendizado. Você foi apenas um instrumento para que esta lição chegasse até mim. Sinta-se liberto e vá adiante, porque a mim você não fez mal nenhum. E aí, ao entrar naquele salão, aprenda a orar pelos que estão ao seu lado, que por ignorância ainda lhe perseguem. Para quê?
para que você entenda que você está construindo uma visão enquanto espírito para que amanhã não seja um outro encarnado aqui, você aí do lado dele, para ir para uma sala similar àquela e ouvir o que seu amigo vai ouvir agora, daqui a alguns minutos lá dentro. Então, transforme-se como forma de exemplificar ao outro que transforme-se. E lógico, falando de culpa, que este ser precisa então despertar, é que o lugar de você praticar, velhinho, é aqui. Não pergunte por que essa família, por que essa mulher, por que esse filho, por que esse chefe, por que Margarida? É porque é o que eu mereço. E antes de mereço, é porque é o que eu preciso. Então é que toda relação é aquilo que você precisa. Não espere que o outro lhe dê nada. Dê de você o melhor. E entenda que o que o outro lhe dá é o máximo que ele tem, porque quem não tem não pode lhe dar algo que não tem. Agora, no momento que você se coloca a dar a ele o melhor de si, esteja você sendo semeador, a plantar no outro o exemplo do amor, para que esse exemplo floresça. E talvez em um outro momento encarnatório que a gente se reencontre, em vez de jogar farpas, nos troquemos abraços calorosos de amizade e cooperatividade. Então, é agora o momento, não deixe para depois. E para fechar, já que eu comecei falando da peça que vamos representar no dia 9 desse mês de agosto agora, às 19h30, onde pedimos a contribuição de 1 quilo de alimento, possam vir ou trazer outros, ela traz exatamente a síntese de tudo isso. Um olhar além do véu nos convida a despertar da ótica de um tempo passado, tempo em que se buscava por detrás das estrelas uma razão para morrer e se oferecer em sacrifício. Ou seja, me jogava nas jaulas para o leão comia e o reino dos céus era meu. Me chicoteava e o reino dos céus era meu. Botava o bingolingo na guilhotina pequenininha, porque o desejo do sexo eu não sabia lidar, e castrava, o reino dos céus era meu. Ninguém se transforma porque morre. Do lado de lá é a cópia do que é aqui. Aonde então imolações era a dinâmica da crença, em que o sofrer e o martírio substituíam o amor à vida. Ou seja, em vez de me dedicar para transformar a vida, eu ficava fazendo oferendas, eu ficava fazendo sacrifícios, e eu ficava fazendo essas imolações, que é matar para oferecer em sacrifício, porque é fácil. Agora, em vez de matar, eduque o instinto ainda animalizado que existe em você. E aí ele prossegue, descortina o véu da responsabilidade sobre as próprias ações, o potencial de transformação latente em nós, pois nos darmos em sacrifício pela própria vida, pelo viver, concilia-nos com o esplendor do humano nos seus conflitos, angústias e contradições. Porque ser humano é isso, conflito, angústias e contradições, que vai lhe fazendo a aprender e não repetir erros e darem passos de maior acerto, natos da prática do livre-arbítrio, enxergando que o presente é o convite à alegria do viver apresentada pelo Cristo na proposta de segui-lo, com seu fardo leve e seu jugo suave. Porque ele conta a história de um processo de culpa de uma família que precisa abraçar isso. E quando abraça isso, se liberta e termina então a história. Um olhar além do véu encara o humano demasiado humano e por isso divino, sagrado em si mesmo. Perceba e assuma, errei porque ignorante ainda sou. Mas para não ser ignorante, estou buscando aprender, me transformar e ser mais do que sou. Ser o homem além do homem. É o homem que se supera a cada dia, indo cada vez mais próximo daquele olhar do humano que é capaz de dizer o que o Cristo disse: todos são meus irmãos. Ou aprimorando um pouco a história de Assis, que chamava o fogo de irmão fogo, a terra de irmã terra, e ele orava com o canto dos pássaros. Então que nós possamos entender que esse é o convite da vida, porque entre dramas, comédias e tragédias, vamos aprendendo aqui e ali, pois afinal, tudo passa, viver é assim. Então não se culpe, reconheça, assuma a responsabilidade e se transforme.